Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui então para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, seguinte, na aula passada nós vimos sobre sequências, vimos que ela é uma função, uma aplicação, vimos também que ela vai vai criar essa função exatamente para você enumerar esses dados. Então a gente viu que a gente pode escrever ela dessa forma se for finita ou infinita. Tá com algum probleminha aqui, não sei o que é, mas vamos lá ver se a gente consegue contornar essa situação. Então, eu ensinei para vocês a forma de recorrência e hoje a gente vai falar sobre a fórmula geral, ok? Então, voltando aqui só para a gente revisar, a fórmula por recorrência, ela vai ter que te dar duas coisas. Primeira coisa, um primeiro termo, e depois ela vai ter que te dar... ela vai ter que te dar aqui uma formação onde sempre vai depender do outro. Foi onde eu falei, para você ter o A2, você precisa do A1. Para você ter o A3, você precisa do A2. Para você ter o A4, você precisa do A3. Para você ter o A5, você precisa do A4. E assim vai indo. Esse aqui é sempre o sucessor. Para deixar mais claro, uma sequência por recorrência que é uma sequência interessante é a sequência de Fibonacci. Então, como é que funciona ela? Fibonacci ele pensou da seguinte forma, né? Você tem que o primeiro termo é 1, o segundo termo também é 1, e a partir dos outros você vai ter que ir somando. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8. Você sempre vai somando aqui os dois anteriores, né? Se você somar 5 mais 8, vai dar 13. Se você somar 8 com 13, vai dar o próximo termo e assim vai indo. Então, a gente tem que ter dois termos. O primeiro termo aqui vai ser número 1. O segundo termo aqui, vai ser número 1 também. O terceiro termo, a partir deles, né, vai ser o n mais 2, vai ser igual o n mais 1 mais o enésimo termo. Então, isso aqui é conhecida como lei de Fibonacci. É uma das sequências aí interessantes que nós temos, ok? Para quem perguntou aí nos comentários, né, professor Adriano se preocupou com a minha saúde. É normal, eu chego essa época que tá em chuva ou empoeirado, eu sempre dou essas tossidas mesmo, meu nariz inflama e vira uma bagaceira. Mas assim, deu uma melhorada de ontem para hoje. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, sequências dadas pela fórmula geral. A diferença dessa para outra é exatamente o seguinte: naquela a gente tinha que ter os dois termos, né? Eu tinha que te dar o primeiro termo e uma lei que vai gerar esses termos. Agora não. Agora você vai poder encontrar qualquer termo a partir do que eu dei. Você vai ter aqui então o que a gente chama de lei de formação. Ela é bem parecida com função já. Formação. Para você aí que já viu funções, né? Então você vai até talvez dar uma confundida, mas como a gente viu, toda sequência ela é uma lei de formação. Como que a gente obtém, por exemplo, os termos? Então, número 1, um exemplo aqui. Obtenha o quinto termo da sequência AN igual 2N mais 7. Tá vendo a diferença dessa outra? A gente não precisa de fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente não precisa de fazer o A1, o A2, o A3, o A4 ou o A5 para poder chegar. A gente já pode ir direto. Como que a gente faz? No lugar desse N, a gente vai colocar 5. E aonde que for N nessa expressão, também tem que substituir por 5. Então, ela vai ter essa carinha bem aqui, ó. Vai ficar A5, né? Igual 2 vezes, troca aqui o N por 5. Se aqui, sempre vai ter que substituir por esse valor. Se aqui for 5, então aqui tem que ser 5, ok? Então, vamos fazer isso.
2 vezes 5 mais 7. Observe uma coisa. Esse cara, ele é dado. Então, ele tem que aparecer aqui. O mesmo vale para esse outro aqui, ó. Ele tem que aparecer aqui. A única coisa que vai mudar é exatamente esse índice aqui, ó. Somente esse índice. Que vai ser sempre esses valores aqui, ó. Entenderam? Mais ou menos? Então, resolvendo a conta aqui, o A5 é igual 2 vezes 5, 10, mais 7. O A5, no caso aqui, ficaria 17. Tá. Se fosse no outro, a gente quiser só o A5 para essa expressão aqui, a gente teria que calcular... Deixa eu pegar aqui essa aqui. Se a gente quisesse o quinto termo, a gente teria que calcular o 1, o 2, o 3, o 4, até chegar no 5, ok? Então é isso que é a diferença de uma para outra. Essa seria de uma forma assim mais completa, né, do que a outra. Uma forma mais completa da gente ter os nossos termos. Então, por que a gente precisa de fazer isso aqui? Porque faltou um carinha aqui, ó. Porque a gente vai estudar futuramente o que são PAs, que são as chamadas progressões aritméticas, e o que são PGs. E a gente vai usar, e elas são, de certa forma, sequências, mas elas são algumas sequências aí que as escolas, em geral, por exemplo, Enem, vestibulares, hoje eu acho que nem existe mais vestibular, sempre estão usando aí esses exercícios dessa forma. Então, futuramente vai ter vídeo disso aqui no canal. Isso aqui, como eu falei, é para ajudar os meus alunos. Então, eu vou passar para vocês, então, explicando como que a gente obtém esses termos a partir da fórmula geral, para poder saber fazer, então, as PAs e as PGs, ok? Vamos lá. Vou dar mais alguns exemplos aqui para a gente poder ver. O segundo exemplo, obtenha o 21º termo da PA, da sequência dada por AN igual menos 5N mais 50. Então, como que a gente obtém isso? A gente tem que identificar quem que é o valor de N. Primeira coisa que a gente precisa saber, quem é o valor de N. Então, sempre a gente vai ter que fazer essa pergunta. Geralmente, o valor de N vai ser exatamente esses caras aqui, ó. Ó, quinto termo, nesse caso aqui, o 21º termo. Então, esse aqui vai ser o valor de N. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que o N é igual a 5. Para esse caso, N é igual a 21. Então, a gente tem que saber identificar esses camaradas, ok? Então, vamos substituir aqui, ó. A gente é só pegar aqui o valor de N e trocar isso aqui, né? Nesses caras aqui, a gente vai trocar por 21. Então, vai ficar assim. Esse N vai embora, né? Esse N aqui vai embora, vai ficar o quê? 21. Então, A21 é igual, no caso aqui, menos 5 vezes esse cara aqui também vai embora, 21, né? Que é o valor de N. O resto você copia igual, pessoal. Então, aqui vai ser 21 e ali vai ser 21. Então, você tem que copiar o resto tudo igual. Então, vai ficar assim, ó. Menos 50. O mesmo cara que está aqui, ó, 21. Esse mesmo cara aqui que vai estar aqui, 21. Mais 50. Então, deixa eu só apagar essa setinha que eu coloquei aqui. E a gente vai resolver embaixo. Esse aqui a gente não conhece. O A21 é igual menos 5 vezes 21. Precisamos fazer essa conta, não é? Deixa eu pegar aqui Precisamos primeiro resolver isso aqui. Então, vamos fazer. Esquece o sinal por enquanto e a gente vai fazer 21 vezes 5.
5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Dá 105 negativo, né? Por quê? Menos vezes mais que tem aqui escondido vai dar menos. Então a gente vai fazer com menos aqui, né? Menos 105 mais 50. Para quem não viu o vídeo de sinais, né? Eu dei uma dica de como que a gente resolve contas desse tipo aqui, ó. A maneira mais fácil, e tivemos muitas boas dicas dos comentários do vídeo aí do professor Adriano. Para quem não assistiu, dá uma lida lá, pelo menos nos comentários lá, que ele me deu umas dicas que eu achei muito interessante. Vou tentar já aplicar nos vídeos daqui para frente. Então vai ficar aqui, ó, o A21 é igual, aqui mais com menos, né? A gente tem isso aqui, ó, mais e menos. Quem que é o maior em módulo? No caso aqui a gente tem que... tá vendo que são duas operações? Você tem 50 reais. Você está devendo 105. Como que você vai fazer? No final dessa transação, você vai dever dinheiro, não é? E você precisa de fazer aqui agora um rascunho para resolver esse daqui. Então a gente vai pegar em módulo, ou seja, a diferença, né, desses números em módulo, para a gente poder colocar aqui na resposta. Então, 105 menos 50 dividido por... ou dividido. 105 menos 50. Então, resolvendo isso aqui. Aqui a gente vai... desce o 5, né? 5 menos 0, 5. 10 menos 5, 5. 55. A gente vem e coloca aqui 55. Então, esse é o valor do A21. Outra forma que a gente pode obter talvez encontrar o valor de N. Mas isso vai ficar para uma outra aula. Por que eu falei... Lembra que eu falei no começo do vídeo, aí mais ou menos no meio, que isso aqui é uma forma mais completa? Lembra por que eu falei isso? Eu vou explicar para vocês por que eu falo que ela é mais completa. Não estou querendo falar que uma é melhor do que a outra. Mas muitas vezes a gente consegue obter a mesma coisa. Por exemplo, lembra dessa... Foi essa aqui que a gente pegou? Foi. Na última aula a gente viu essa sequência aqui e eu falei que era dos múltiplos de 7, não é? Iniciando do zero. Tem como a gente fazer ela para que gere a mesma coisa? Tem. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar ela aqui. Então, no caso, ela vai ser a terceira. Ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou colocar ela aqui, depois a gente formula a pergunta, tá? Então, a N é igual... Vou colocar aqui... N menos 1 vezes 7. No caso, vai ficar 7N menos 7. Pronto. Então, essa sequência aqui. Então, sabendo que o AN nessa sequência é igual a 49, a gente pode ter a pergunta da seguinte forma, né? Qual é o valor de N? Então, vamos lá para responder ela. Vou botar uma caneta aqui diferenciada só para a gente tentar resolver. Então, como que a gente vai fazer? A gente sabe que a N é igual a 49. E a gente sabe também que a N é igual a isso. Então, por transitividade, a gente sabe que... Deixa eu escrever aqui. A N é igual a 49. Por outro lado, por transitividade, a N também vale isso aqui. Então, a gente vai substituir esse cara aqui nesse lugar aqui. Então, vamos fazer isso. Vai ficar 7N menos 7 é igual a 49. Então, 7N é igual a 49 mais 7. 7N é igual... Isso aqui vai dar 56. N é igual a 56 dividido para 7. N, no caso, então, é... Quantos que dá? Dá 8, né? 8 vezes 7... 8 vezes 7 dá
56, né? Então, pronto, vamos conferir. Porque não gosto de fazer a coisa errada. E eu sou danado para errar isso aí. 8, tá certo. Então o valor de n é 8, né? Como é que tira esse cara daqui agora? Vai pra lá. Isso. Então o valor que a gente encontrou aqui é 8. Vamos fazer então, para verificar. Pega esse valor, tira a prova real, joga na função aqui na nossa lei de formação. Se der os 49, a gente acertou. Então vamos lá. Então, no caso aqui, vou colocar a caneta vermelha, porque é prova real. A gente vai substituir a 8 é igual a 7 vezes 8 menos 7. Então aqui a 8 é igual a 7 vezes 8, 56, menos 7. O A8 nessa sequência vai ser igual a 49. Então tá aqui a nossa resposta. Acertamos então o valor de número 8. Diferença entre as duas, como eu falei, essa você não precisa do primeiro termo. Nas outras, você necessariamente vai precisar de um termo, ou de dois, por exemplo, se você estiver trabalhando com sequências do tipo de Fibonacci, ok? Então, se gostou desse vídeo, deixa o like, já sabe, indique para os seus colegas, se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, e é só isso, valeu!